Bom dia, companheiros. Está no ar o Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro. Estamos começando mais um programa aqui para vocês, né? Diretamente aqui da Causa Operária TV, canal Reserva. Queria dar um bom dia para o nosso convidado especial de hoje, o companheiro Vicente Pietroforte. Bom dia, Vicente. Tudo bem? Bom dia, Chico. Bom dia, Uriel. Bom dia, companheiros. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você é corintiano ou não? Eu sou corintiano. Ficou- Então não sabia que vendia. Não sabia que eu falei assim. Falei Não sou sem. corintiano. Eu virei corintiano depois que os corintianos lá deram um pau nos bolsonaristas na Avenida Paulista. Ah, entendi. Então você é um corintiano recente. Sou um corintiano recente. Ah, que legal. Bom dia. Bom, mas eu queria lembrar, antes da gente entrar no futebol e afins, né? Queria dar um bom dia pro Uriel, que tá aqui do meu lado. Bom dia, Uriel. Bom dia, Chico. Bom dia pro companheiro Vicente. Bom dia para todo mundo que já nos acompanha aí na Causa Operária TV. Né? Lembrar todo mundo de esmagar no like e de compartilhar esse vídeo em todos os lugares possíveis, né? Pra gente driblar e superar, atropelar o algoritmo do YouTube com a nossa militância. Queria lembrar também, né, os companheiros de enviarem a sua contribuição para a Causa Operária TV. Você pode fazê-lo de várias formas. Uma delas é através de um super chat, né, com alguma mensagem, alguma pergunta, alguma proposta de debate aqui para a gente fazer no programa, algum comentário, né, ou então um bom dia simplesmente. Você pode também mandar uns. Tudo bem? Tudo bem, estou arrumando Tá esse aparecendo na câmera. Ninguém viu. Você pode também. Deixa eu cair o lápis, né? Você pode também mandar um Pix para a chave Pix que se encontra aqui no canto esquerdo inferior da tela. É pix@dco.org.br. pix@dco.org.br. Pode mandar sua contribuição para essa chave Pix também, que será muito bem-vinda, né? E você pode participar, né, do nosso concurso de super stickers que a gente faz todos os dias aqui no Reunião de Pauta pela manhã, né? E hoje, como o Vicente é nosso convidado especial, ele irá escolher o super sticker desta manhã, o super sticker campeão, né? Então, contribua com a Causa Operária TV, participe da construção de uma TV operária, de uma TV independente, né? Você pode participar dessa forma, dando a sua contribuição, dando o seu apoio aí, para que nosso canal se desenvolva cada dia mais, né? Queria já falar o seguinte: o companheiro Marco Antônio Pereira de Matos já mandou um super sticker para nós, né? Ele mandou um 100 vermelho aí. Muito obrigado, companheiro Marco Antônio, né? O Vicente está de olho aí, ele que vai escolher o super sticker campeão, né? Então já queria agradecer já essa primeira. O Marco Antônio, ele sempre é o primeiro a mandar, né? Não sei se os companheiros aqui do chat, será que já nem querem, nem desistiram já de ganhar do Marco Antônio na corrida? Parece que sim. Mas o companheiro Adriano Teixeira mandou, para não ficar atrás, né? Ele mandou um super sticker que é um gatinho morrendo de dar risada, né, no chão. Obrigado, companheiro Adriano Teixeira, pela contribuição, pelo super sticker, né? E vamos em frente, Uriel? Você quer falar o quê? Vamos lá. Vamos em frente. Posso começar já? Pode começar. É o seguinte, o Chico não quer falar, né? Porque ele não quer dar a vitória aí para um time carioca. Mas o Flamengo ontem fez é tetracampeão, né? Da Copa do Brasil. E ganhou do Corinthians nos pênaltis. Nos últimos lances, quase que os corintianos levam, para a felicidade de alguns companheiros aqui, né? Mas o Flamengo venceu a Copa, né? Teve muita comemoração aí da torcida rubro-negro. E é tetracampeão. Né? E foi assim foi uma partida boa, viu?
para quem acompanhou o jogo e tudo mais, viu que ali um momento de tensão. O Flamengo começou fazendo um gol logo nos primeiros minutos. Depois o Corinthians ficou em cima, pressionando o jogo inteiro. E lá no finalzinho conseguiu fazer um gol que levou para os pênaltis. Né? Os pênaltis tiveram a primeira rodada, que foi empate. E na segunda, Rodinei fez o gol da vitória para o Flamengo. Né? O Rodinei, que é uma figura icônica aí do Flamengo. Ninguém melhor do que ele para aparecer aí como vitorioso, né? A segunda vitória que ele dá para o Flamengo nos pênaltis. Você viu, Vicente, o jogo? Eu não vi, eu estava dando aula nesse período. Tá. Eu começo a aula do noturno às 9 horas, 21 horas. Aí eu não. Nessa hora o jogo começou acho que 9h30, não foi? Isso, exatamente. Então aí eu já não dava. Aí, quando a aula dura 1h30, né? Aí é o tempo do jogo. Quando você viu, já tinha Quando acontecido. eu cheguei em casa, eu fui ver com meus amigos. Mas tudo bem. Então é isso aí, né? O que é importante destacar, né, que a popularidade do futebol aqui no Brasil, né, que todo mundo acompanha, todo mundo fica sabendo, e o Flamengo e o Corinthians são os dois times com a maior torcida em número de torcedores, as duas maiores torcidas do país, né? Então foi assim uma grande festa aí em todo o país, todo mundo assistiu, todo mundo acompanhou, né? Alguns comemoraram, outros não. De qualquer forma, o futebol aí é motivo para muita festa no Brasil, né? Isso é algo que, por mais que a direita não goste, a burguesia não goste, não tem como mudar, né? Então, destacando isso daí, né? Queria uma notícia internacional agora, né? Os ucranianos tentaram uma ofensiva militar, né? Ali na região de Kherson, em direção a Nikolaev Kryvyi Rog. E nessa ofensiva militar, eles se deram muito mal, porque o exército russo reagiu e eliminou mais de 200 militares ucranianos, né? E isso sem falar em outros 18 militares que se renderam, né? Segundo aí o Ministério de Defesa russo, o exército da Rússia fez ataques de precisão contra sistemas de controle militar e também sistemas energéticos da Ucrânia e conseguiu destruir todos os alvos, né? Além disso, né, eles também eliminaram aí, abateram na área de Donetsk um helicóptero Mi-8, né, 18 drones nas regiões de Kherson e Zaporozhye e uma bateria de sistemas Oka na região da Kharkovia, né? Isso sem falar numa reserva de tanques russa que foi usada, ocasionando aí vários danos, né, durante uma investida fracassada das tropas ucranianas, né? Ainda teve mais coisa, né? Teve uma estação de radar de fabricação norte-americana, radar ANTPQ-36, né, que é um radar norte-americano usado pelas forças ucranianas, foi destruída em Donetsk, né? E no Donbass também uma ofensiva ucraniana ao longo do rio Zerebets foi frustrada, o que resultou na eliminação de mais de 40 militares ucranianos, né? Tem também 3 quartéis generais que foram destruídos lá na Ucrânia pela aviação russa e 4 depósitos de munição e combustível, né? Bom, isso daqui são os números agora do Ministério Russo, da Defesa Russa, de toda a operação militar, né? Desde o início da operação militar foram 324 aviões, 162 helicópteros, 2.296 drones, 383 sistemas de defesa antiaérea, 5.926 tanques e outros veículos e outros blindados, né? 874 lançadores de foguetes, 3.511 peças de artilharia de campanhas e também morteiros e 6.665 veículos militares especiais eliminados pelas Forças Armadas Russas, né? Todos esses equipamentos aí pertencentes à Ucrânia, né? Ou seja, o conflito ali
tá bastante, apesar de existe uma imprensa, uma campanha na imprensa, né, de que os ucranianos estão se dando muito bem, dando um cacete nos russos. Mas quando você vai ver as notícias, né, o negócio é muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né, O companheiro? Ministério de Defesa russo chegou a falar aí nas matérias que os ucranianos tiveram que sair correndo. Não, que alguns se renderam e alguns saíram Pra em você ver o retirada, nível, bateram em né, do retirada. negócio. O pessoal tá correndo dos russos. Os russos estão fazendo uma ação, a gente, não dá para dizer que é perfeita, né? Mas uma ação exemplar aí na luta contra o imperialismo na Ucrânia, e fica toda essa campanha aí de abestalhados, né? Pessoas desmioladas falando que não, os ucranianos estão vencendo a guerra e tudo mais, enquanto eles estão implorando por dinheiro para os Estados Unidos, né? Para terem mais drones, mais tanques destruídos pelos russos. Pois é. Então isso daí é uma notícia boa, né? O cacete que os ucranianos tomaram aí. Eles tentaram em várias frentes, né? Como vocês estão vendo pela notícia, os ucranianos tentaram várias frentes simultâneas, né? Em Kherson, na região do Donbass, Donetsk, etc. e tal. E em todas essas frentes eles se deram mal, eles foram frustrados aí pela resposta dos russos, né, Vicente? É interessante nessa situação. Eu queria sugerir que os nossos, assim, nossos companheiros, o pessoal que assiste a gente, seguisse essas informações, é claro, né? A gente acaba fazendo isso mesmo, pelo Telegram, porque lá você tem informação direta, né? E sem essa mediação da mídia que fica dizendo que a Ucrânia está ganhando essa guerra, né? Sabe, o que eu acho lamentável aí é o seguinte, né? Você viu a quantidade de material que os russos destruíram, né? Esse material assim, ele não é ucraniano. A maioria desse material é dado pela OTAN, é dado pelos Estados Unidos. Isso é assim, quem está perdendo a guerra é o imperialismo. A Ucrânia ela é assim, uma testa de ferro, né? Ela é lá no leste europeu, mais ou menos o que é o Estado de Israel no Oriente Médio. Eles são enclaves do imperialismo e o que está acontecendo é o seguinte: se você acompanha pelo Telegram, você vê realmente cenas diretas assim do que está acontecendo na guerra. E eu queria dizer o seguinte: essa guerra ela não é culpa da Rússia, não é o Putin, que é um novo Stalin, sabe, um Rasputin que está invadindo o mundo. Isso é o discurso assim, demencial, isso é a fake news da direita do Ocidente que fica semeando esse tipo de besteira, sabe? Se você acompanha certos comunicadores, né, em programas dos Estados Unidos, eles estão putos com essa guerra. Porque eles dizem assim, existe uma miséria generalizada nos Estados Unidos da América e o governo fica mandando dinheiro para uma guerra que eles dizem que não é nossa. Realmente, a guerra não é da população. Porque faz muito tempo que a população americana não é ela que não é o Estado americano que é o imperialista. É a burguesia, e essa burguesia é internacional. Então elas exploram tanto o povo americano quanto o povo brasileiro. Sabe, essa história de primeiro mundo, terceiro mundo, isso daí já acabou há muito tempo, isso nunca existiu. O que sempre teve foi o seguinte, o núcleo burguês explorando o mundo. Então, em algum momento, eles fazem uma identificação do explorador com o país. Aí você fica, os Estados Unidos da América, mas a burguesia não está nem aí para qualquer país. Porque o que eles estão preocupados? Em mandar armamento para uma guerra que não é de nenhuma dessas populações, é deles, né? E, sabe, se você calcular todo o dinheiro que foi gasto com esse material, não é? E é isso que as pessoas devem fazer, o que dava para você ter feito com isso? Sabe? Tem um cara, um desenhista de história em quadrinhos, ele é sensacional, é o Jacques Tardy. Ele tem um quadrinho, saiu faz algum tempo no Brasil, eu não me lembro qual é a editora, eu estava até procurando aqui, que chama A Era da Guerra nas Trincheiras. O avô dele lutou na Primeira Guerra Mundial. E é um horror a guerra. A guerra é uma coisa assim, ela é horrível, ela não é uma briga de rua, sabe? Ela é uma coisa horrível, as pessoas elas vão morrendo no campo de batalha, tá certo? Você não tem a mínima condição de higiene. Então, assim, é um inferno. E todo o dinheiro gasto com a Primeira Guerra Mundial, você teria feito uma recuperação do mundo. É isso. Recuperação. No final da história em quadrinhos, ele dá esses números. Né? Ele pega assim, olha o que foi gasto, não é? Isso sem computar as vidas humanas. Computar o dinheiro gasto, porque aquilo já era uma guerra do imperialismo. Você coloca lá isso e vê o que daria para fazer com esse dinheiro.
sabe? É um horror mesmo, né? É o fim do mundo, você vê, felizmente, a Rússia ganhando essa parada, ainda tem idiota que fica falando contra o Putin, falando, não, o cara foi um assassino, isso não quer dizer nada, sabe? Todo soldado é um assassino, ele tá lá na guerra, ele vai matar alguém. Isso o trabalho dele, né? É o trabalho dele. Então o que você tem que desarmar? Não são os exércitos, você tem que desarmar a causa desses conflitos, e a causa é o imperialismo, e isso ninguém está desarmando, né? Pelo contrário. Então é isso aí que eu tinha a dizer, companheiros. Passo a palavra. Bom, é isso aí, não. Totalmente de acordo, né? A gente tem. Uma coisa interessante que você falou é justamente o problema da crise dentro do próprio Estados Unidos, dos próprios Estados Unidos. Né? Como se diz? Eu iria sugerir para o pessoal reler aquele artigo do Vasco que chama Eduardo. Do Eduardo Vasco, que é o Obrigado Trump. Ninguém aqui está defendendo o Trump, tá bom? Não vamos vir com esse papo furado. Mas para eles lerem, para ver o que é essa história de Biden. Ah, sim, com certeza. Eu me lembro que quando essa figura entrou, a imprensa alternativa tinha uma senhora lá, falando assim, do 247, que ainda bem que o Biden entrou, porque pelo menos ele não é um racista. Isso não quer dizer nada, como é que ela sabe? Como se ele não fosse, né? Quem como sabe se ele não fosse, qual que é a preferência pessoal do Biden? É um porco fascista. Isso é muito pior do que qualquer outra coisa. Exatamente. Ele é um fascista estrutural. Vamos agradecer aqui o super sticker da companheira Angelina Dias, que mandou um 100 vermelho aqui para nós. Obrigado, companheira Angelina Dias. E a Cristiane Rocha mandou um bilhetinho. O que está escrito no bilhetinho? Estarei de volta, né? Você não se vá, Cristiane Rocha, fique aqui conosco. Mas obrigado pela contribuição às companheiras Angelina e a companheira Cristiane Rocha, né? A gente agradece muito. O companheiro Vicente está de olho aqui no super sticker de todo mundo para ver qual que é o grande campeão do nosso campeonato de super stickers hoje de manhã. Um campeonato que emociona mais do que a Copa do Brasil, né? Muita disputa, muitas emoções, né? A gente convida todos a participarem, mandando o seu super sticker para nós, mas você pode também mandar um super chat com uma mensagem, né? De bom dia. Ou que nem fez a companheira Adonise Meirelles, acabou de mandar um superchat dizendo com 3 coraçõezinhos, 2 mãozinhas ao alto, escrito obrigada PCO, obrigado, nós que agradecemos aí a companheira Adonise Meirelles pela contribuição, obrigado pelo superchat e tudo mais, né? Mandem aí sua contribuição e também você pode se tornar membro do canal, né? Queria dar um destaque especial a isso, porque o membro é um assinante mensal, alguém que contribui todo mês, né, de forma automática aí, pelo sistema do YouTube, através do cartão de crédito, e que é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui, o aumento cada vez maior na quantidade de membros da Causa Operária TV, né? Nós convidamos a todos porque nosso canal se sustenta graças aos nossos contribuintes, aos nossos colaboradores, às pessoas que nos acompanham, a militância, né, do PCO, dos comitês de luta, que também contribuem, né, muitos companheiros do PT, da esquerda em geral, que estão aqui, que contribuem com o nosso canal, né? A gente, obviamente, não tem financiamento de mais ninguém, então a gente convida todos a se tornarem membro do canal, que esse financiamento é uma contribuição mensal. Todo mês ela cai, ela nos ajuda a planejar nosso orçamento e etc e tal, né? Temos aí na tela, vocês estão vendo os planos de membro bronze, que contribui com R$14,99 por mês, né? E aí ele já tem acesso a funções e conteúdos exclusivos para membros, o nome no mural dos membros, recebe a newsletter dos membros e o acesso ao grupo exclusivo no Telegram. O membro prata, que contribui com R$ 39,99 por mês, tem acesso a todos os benefícios do plano bronze também, mas recebe cupons personalizados de desconto em atividades
para o membro prata. O membro ouro tem acesso a todos os benefícios dos 2 planos anteriores, contribui com R$ 79,99 por mês e tem suas perguntas respondidas nos vlogs da Causa Operária TV. O membro platina, que contribui com R$ 139,99 por mês, tem acesso a todos os benefícios anteriores e participará de reuniões mensais de discussão teórica com os companheiros do PCO e da Causa Operária TV. E o membro Rubi, que é a contribuição mais generosa de todas, de R$ 199,99 por mês, tem acesso a todos os benefícios de todos os outros planos, mais o livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui Costa Pimenta e convites para atividades especiais do partido. Então, companheiro, torne-se membro agora, não perca tempo, né? É muito importante a sua colaboração. Queria já agradecer também o super sticker da companheira Lu Verdão, que mandou uma perinha, né, levantando peso, escrito "Continue assim". Obrigado, companheira Lu Verdão, pela contribuição, né? Esse super sticker ele sempre aparece, né, Uriel? Pra gente continuar, né? É verdade. Senão para. Bom, eu queria dar um destaque agora para uma matéria do nosso site, o Diário Causa Operária. Quem ainda não viu, né, o Diário Causa Operária está de cara nova, né, foi reformulado aí pelos companheiros, ligeiramente, né, não foi uma grande reformulação, mas ele está com várias funções funcionando melhor, né, foi melhorado aí, passou por um período de manutenção, né? Assim como está passando também o site da Universidade Marxista, também está passando por uma manutenção. O Diário Causa Operária está de cara nova e eu queria já botar na tela uma polêmica que saiu no nosso site contra uma matéria do PCB, né? O que acontece aí, ó? Tá na tela, né? O título da nossa matéria é "Devemos esconder as armas das crianças", né? Que o PCB tinha publicado na página deles uma nota, né, da militância deles de Uberaba, Minas Gerais, para denunciar uma atividade, né, de Dia das Crianças organizada aí pela prefeitura da cidade, a PM e o Exército, em que expunha armamentos, munições e artefatos em praça pública para as crianças poderem ver, né? Segundo a nota, eles estavam ensinando as crianças como que usava, qual o potencial dos armamentos, né? Dando na mão das crianças e tal, para eles mexerem, né? O que acontece, né? O nosso ponto de vista é o seguinte: é claro, é evidente, é óbvio que essa atividade de Dia das Crianças com as armas tem a intenção de fazer uma propaganda bolsonarista, uma propaganda falsa, né? Como se o Bolsonaro estivesse ajudando a armar o povo brasileiro ou estivesse armando as crianças do Brasil, que não é fato, né? No entanto, o PCB, ao invés de denunciar, né, a ação da polícia militar, né, repressiva, né, a ação da direita, da burguesia repressiva, denuncia aí, mostrar armas para criança, né, como uma verdadeira madame de apartamento, né, fica chocada com o fato de que tem crianças vendo armas, né. É uma coisa completamente reacionária, isso daí. Porque você vai ver, né? Primeiro porque eles são contra o armamento, né? Se colocam aí junto com a burguesia em defesa do desarmamento, como se isso fosse resolver alguma coisa, em especial para aquelas crianças, para aqueles jovens pobres que são assassinados pela polícia todos os dias, né? E em segundo lugar, porque eles querem colocar a juventude, as crianças, numa redoma. Como se não existisse armas, como se não existisse filmes aí de violência. Não, a criança não pode ver nada disso. A criança tem que viver num paraíso, né? Dá pra ver que é uma típica política de pequeno burguês que cuida do seu filho no apartamento, né? Que a criança que mora, por exemplo, numa favela do Rio de Janeiro, ela dorme ouvindo tiro de polícia, né? Dorme ouvindo troca de tiro. Essa é a realidade do povo brasileiro. E a criança não pode ver uma arma. Você vê que a campanha ela é completamente equivocada, né? Como o Chico falou, em vez de criticar essa ação criminosa da polícia, eles criticam as armas no geral. O problema é a influência das armas sobre as pessoas. Agora, se você vê uma arma, automaticamente você vira bolsonarista. É um negócio de louco. E aqui, né, na matéria, tem várias fotos, né,
de situações, por exemplo, revolucionárias, na luta revolucionária, as crianças já recebiam treinamento militar, né, para se enfrentar com o imperialismo. Por exemplo, na Coreia do Norte, isso acontece. Né? Na China, nas primeiras décadas da Revolução Chinesa, no período mais radical, né, não no período atual, que está muito diferente, mas no período mais radical, as crianças já aprendiam a manusear as armas logo na escola, né? Tem também uma imagem de um pequeno militante sandinista, bem jovem, aí na luta, no treinamento aí na Nicarágua, né? Todos treinando para se enfrentar contra o imperialismo, né? Numa sociedade que tá se dispondo aí a lutar, né? Como é o caso das sociedades revolucionárias, é evidentemente que normal, né, que aconteça de crianças estarem aprendendo a manusear armas, e nós achamos que é direito da população e é direito das crianças receberem algum treinamento desse tipo a partir de uma certa idade, né, claro, porque é evidentemente que a população precisa estar pronta para se enfrentar contra a burguesia criminosa, né? A companheira... Quer comentar alguma coisa, Vicente, desse daí? Ou eu queria assim, você sabe, eu acho engraçado o seguinte, né? O que é arma, né? Então, meio gozado que você pega essas crianças que estão aí, eu duvido que eles não assistam lá desenho, o filme lá dos Vingadores, né? O Thor, ele tem uma arma, ele tem um martelo. O Capitão América, o escudo também é uma arma. O Homem de Ferro, ele é assim, um tanque de guerra armado, de raio, de bomba, cortina de fumaça, tudo tem lá no uniforme dele. Aí ele vai ver a Liga da Justiça, tá lá, o Lanterna Verde tem um anel, aquilo é uma arma também. O Arqueiro Verde não precisa nem falar que arco e flecha é uma arma. Então é o seguinte, moçada, o que eles acham que é tudo aquilo que tem lá na Batcaverna? Aquilo são armas. Sabe, o Batman não pode dar tiro, etc. Isso realmente, nos primeiros quadrinhos ele até aparecia com um revólver, mas depois isso sumiu. Mas tudo que ele tem ali é um armamento. Ele anda com um tanque de guerra no meio da rua, sabe? Isso para não falar que nos filmes mais recentes ele já sai por aí atirando. Então a questão é essa: videogame, qualquer brinquedo, qualquer filme de ficção científica vai ter arma. E aquilo que o Uriel falou, eu queria reforçar: uma criança que nasce na favela, ela já nasce ouvindo tiro. E é tiro da polícia, é isso que ele está ouvindo. Não é? E aí o que acontece? Quando ele ouve esses tiros, não é? Eu queria sugerir, já que a gente falou de quadrinho, que o pessoal lesse um quadrinho nacional que chama Olimpo Tropical, que trata essa questão da arma. É do Laudo Ferreira e do André Diniz, sabe? Que trata dessa questão da arma. Então valeria a pena para o pessoal se conscientizar um pouco, não é? Sabe, quando eu era criança, você assim tinha bazar, né, na rua, você comprava arma de brinquedo. E tinha uma normal, coisa, né? a coisa mais normal do mundo. Comum, inclusive. Muito comum. Eu lembro daquelas, você comprava espoleta, eram fios assim de papel com a pólvorazinha, e aí era o mesmo procedimento do revólver. Ele estourava a espoleta, fazia barulho. Olha, a gente brigava, ninguém da minha geração que brincou com aquilo virou assassino. Porque nós só uma pessoa num assassino é claro, não sei quando o cara seja maluco, mas é a injustiça social. É isso que acontece. Então, isso as pessoas não querem proibir, né? Isso é reforçado, isso sequer é discutido. Mas essa visão infantil da arma fica aparecendo aí. Eu também acho que essa história aí, que eu concordo com o Chico, isso é uma falsa propaganda de armar criança, né? Isso me lembrou, sabe o quê? Quando eu era criança, tinha o Expo-Ex, Exposição do Exército, né, durante a ditadura militar, e uma vez, acho que por ano, eles mostravam lá as armas e a criançada ia lá, via os tanques de guerra. Aquilo era uma propaganda da direita. Mas quando você vê, por exemplo, quando você fala assim do Carlos Lamarca, que foi o campeão de tiro do Exército, aí não, aí é outra história, né? Aí você está falando de um cara que, saído de lá de dentro, foi um revolucionário. Então vamos falar dessas armas, não é? Dessas eu acho que vale a pena falar. Não, e é evidente, né? O governo Bolsonaro não quer armar ninguém. É lógico, ele mesmo falou que não queria. Não teve um debate aí que perguntaram, inclusive foram candidatos do PCO, perguntaram lá para governadores, e aí, como é que vai ser esse negócio? Vocês querem armar os índios? É claro que não. Ô Vicente, o pessoal pediu para você repetir a indicação que você deu aí dos quadrinhos, que eles não entenderam. Chama Olimpo Tropical. Olimpo Tropical. É do Laudo Ferreira e do André Diniz.
São duas figuras bem premiadas aí nos quadrinhos, né? O Laudo Ferreira, o André Diniz, eles são bastante... pessoal que curte quadrinhos, não vai ser difícil achar quadrinho desses dois. Você acha em livraria e tal. Não é alternativo. Eles são desse meio, mas eles são muito bons. Então eles acabam circulando, né? E chama Olimpo Tropical. Essa história é sensacional. Ela se passa na favela, no Rio de Janeiro, e é a história de um menino, né? Que ele é olheiro, né? Ele fica lá em cima, então quando a polícia chega, ele avisa. E o que ele quer uma arma, porque ele trabalha para o tráfico, ele fica enrolando papelote de cocaína. Isso não dá para ele a grana que ele quer e não dá para ele o estatuto que ele quer no meio daquela criminalidade. Só que o que a polícia faz é muito pior do que aquele mundo do crime, sabe? É uma denúncia, brutal, sabe, do que acontece. E como os dois são muito talentosos, o desenho é fantástico, e tem um romance ali na favela, né? Esse menino, ele se encanta com uma menina, que também é favelada, que também mora lá na periferia. E a história é muito boa, sabe? Vale a pena, assim, eu recomendo. Chama Olimpo Tropical. Porque é um morro, né? A favela, então, é o Olimpo, né? Do Rio de Janeiro. Beleza. Então fica a recomendação aí do companheiro Vicente Pietroforte. Valeu. Bom, vamos falar aqui rapidamente, né? Sobre uma questão que saiu em vários jornais, de uma previsão aí do plano do Paulo Guedes para o salário mínimo e a aposentadoria, que ele prevê aí nenhum aumento. Olha, né? Que maravilha. Ou melhor, não é que é nenhum criativo, aumento, ele prevê né? abaixar, né? Ele Pior seria ainda. Assim, mais ou menos... a proposta seria apresentada aí após o segundo turno, caso o Bolsonaro ganhe, né? Mas seria um salário mínimo e a aposentadoria também, sem a correção pela inflação, né? Inflação às alturas, vamos fazer o quê? Vamos abaixar o salário mínimo do povo, né? Vamos acabar com a aposentadoria do povo. Isso daí é para poder... na verdade, isso daí é uma parte do plano do Paulo Guedes, né? Ele trabalha num plano aí que para poder refundar toda a legislação sobre as contas públicas do país, né? Reformular o teto de gastos, né? Frear aí o crescimento, que nem eles falam, de despesas que hoje supostamente pressionam o orçamento, né? Entre elas a aposentadoria, né? E benefícios também atrelados aí ao salário mínimo e aos trabalhadores, né? Então tem aí vale refeição, vale transporte, tudo isso daí é um problema, né, que o governo Bolsonaro quer tratar, né? Preciso dizer claramente que uma vitória aí do Bolsonaro implicaria naturalmente em caçar mais direitos ainda dos trabalhadores, mais do que já foram caçados, né? O pessoal está preparando um plano de austeridade aí terrível, né, contra a população. Não, se você é trabalhador, é da classe trabalhadora, você quer manter o seu salário mínimo, você quer aumento no seu salário mínimo, você quer ter aposentadoria, né? Você não quer que dos seus benefícios, sua vida aí seja um problema para o orçamento, né? De acordo com o Guedes, não é um problema para o nosso grande e sagrado orçamento, nosso grande e sagrado teto fiscal e tudo mais. É um negócio louco, né? Mas se você é esse trabalhador, você tem que votar no Lula. Eu acho que mais um argumento fundamental para a gente mostrar que se o Bolsonaro ganhar, né, tá se encaminhando aí um verdadeiro massacre contra os trabalhadores. Então é muito importante a gente fazer a campanha do Lula. O cara quer abaixar o salário mínimo, que já é uma miséria e que a inflação está nas alturas. Né? Então a gente precisa, nesse exato momento, fazer toda uma campanha aí em defesa do Lula presidente com os trabalhadores. Não quer aproveitar e já divulgar nossa campanha financeira? Vamos lá. Então fale, Uriel. Que é o seguinte, companheiros. O PCO imprimiu cerca de 1 milhão de panfletos por Lula presidente e esses panfletos acabaram que nem água. Já essa semana aí já acabou. O negócio já acabou assim, voou. E isso acontece não só porque o PCO faz atividades recorrentes de panfletagem nos bairros operários, nas fábricas, nos terminais de metrô, nas estações de metrô, né, nos terminais de ônibus, etc., mas também porque o PT, né, está sem material em vários locais e a base da militância petista está pedindo materiais para o PCO.
né? A gente está produzindo cartaz do Lula, panfleto do Lula, vamos fazer adesivo, etc. Estamos fazendo tudo que a gente pode fazer, né? Até sem assinatura e tudo mais, para a gente poder fazer uma distribuição massiva de todo esse material, né? Então, a gente está dando material para todo mundo. O PCO se colocou o objetivo de ser um dos maiores, se não o principal, produtor de material por Lula presidente nesse segundo turno. A gente vai produzir milhões de materiais. Todo mundo que quiser material é só falar com o PCO, né? A gente vai dar na sua mão panfleto, vai dar na sua mão tudo que você precisar para fazer a campanha. Então, se você é do PT e não tem material, se você é de um desses, sei lá, partidos, não quer defender o Lula, mesmo contra a vontade do seu partido, ou está defendendo, pode pegar com a gente. Se você não tem partido e quer fazer a campanha do Lula, pode pegar material com a gente. Então, a gente está convocando todo mundo para a gente conseguir fazer essa distribuição de materiais. E, para isso, né, o PCO mudou o tom da nossa campanha. A gente tem o objetivo aí de levantar centenas de milhares de reais para produzir todo esse material. E nós estamos chamando todos os companheiros a contribuírem. A gente está fazendo uma intensa campanha financeira para a gente poder abastecer toda a base do PT que quer fazer panfletagens, colagem de cartaz, etc., tudo mais que for necessário. E, além disso, todos os outros companheiros também interessados. Então, é muito importante, a gente voltou a vender o nosso bônus da campanha eleitoral, que produz esse panfleto aí que vocês podem ver na tela, fora Bolsonaro, Lula presidente. O bônus, ele custa apenas R$50. Você pode comprar quantos bônus você quiser, pode vender quantos bônus você quiser. Basta entrar em contato com qualquer militante do PCO, estão todos vendendo os bônus nesse momento, que a gente vai utilizar todo esse dinheiro para produzir esse material. A gente está na reta final da campanha, companheiros. Tem 10 dias. Esse é o momento de contribuir com o partido. O PCO vai lutar por Lula presidente até o último segundo do segundo turno. A gente vai estar produzindo material até não dar mais. A gente está superando todas as expectativas aqui do partido e está se propondo a produzir material para todos os partidos de esquerda defenderem o Lula. Todo mundo que está sem material. A gente tem que ir em todos os bairros e falar: o Bolsonaro vai destruir o Brasil, vai abaixar o salário mínimo, vai acabar com as condições de vida dos trabalhadores, vai passar o trator nas universidades. E chamar os companheiros a votarem no Lula, a pegarem mais material, a convencerem mais pessoas. Nesse momento, só a mobilização vai mudar alguma coisa. E o PCO está se propondo a ser a vanguarda de toda essa mobilização. Então, é muito importante que os companheiros contribuam nesse momento. É uma coisa essencial. É isso aí. Então, convidamos todos a contribuir, né? Nós estamos aí fazendo essa campanha. Todos os militantes do PCO estão envolvidos. Então, quem quiser contribuir aí, entre em contato conosco, que nós explicamos como fazer, né? Você pode também entrar no site doe.pco.org.br, doe.pco.org.br e fazer a sua contribuição por lá, né? Então a gente convida todos a contribuírem e já emendando, né, como a gente está falando de eleições, falamos do Paulo Guedes agora. Não sei se você chegou a ver ontem, Vicente, o resultado do Datafolha? Não vi. Então, eu queria só dizer uma coisa. Fala, claro. Você falou lá uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: a aposentadoria não é uma esmola que o governo está dando para o trabalhador. A gente pagou a aposentadoria durante a vida inteira, isso é recolhido. Sabe? O que esses caras estão pensando? Sabe, existe uma coisa generalizada aí de tentar transformar o brasileiro num vagabundo. Como se ele precisasse assim viver. A aposentadoria é um investimento, quer dizer, a pessoa não tem direito de parar de trabalhar. Aí o cara para de trabalhar. Eu lembro assim, há um tempo atrás, na geração do meu pai, quando o cara aposentava, as pessoas diziam: olha só, aquele cara é um vagabundo, ele parou de trabalhar. Aí o cara tinha quantos? 60, 70 anos. Né? Trabalhou a vida inteira e aí depois ele vira um vagabundo, porque ele ganha aposentadoria. Desculpa, vagabundo são esses caras que estão aí no governo e não fazem nada. Vagabundo é o João Dória, tá certo? Esse pessoal é vagabundo. Nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida. Esses caras aí só encheram o saco. O próprio Paulo Guedes. Quem é esse cara? Sabe? Um fudido. Vamos falar a palavra certa. Quem é esse cara para vir mexer na aposentadoria do trabalhador? Esses caras, eles fazem o seguinte: eles não são ministros da economia do Brasil. Eles são, assim, office boys da burguesia.
Então, como a burguesia não negocia em real, negocia em dinheiro estrangeiro, eles são... me parece assim que... Parece não, você vê que eles fazem isso, eles desvalorizam o dinheiro nacional de propósito. É isso que eles fazem. Então, eles são pagos pelo povo brasileiro para ajudar o povo brasileiro, mas não. Ele ajuda uma meia dúzia de bandidos da burguesia. É isso que ele faz. Ele aplica, ele vive de real, ele aplica dinheiro no estrangeiro. Ele não prestou contas das contas dele. Então, quem é esse cara para vir mexer na nossa aposentadoria? Quem é esse cara para baixar o salário mínimo? Sabe? Para quem que esse cara está trabalhando? Isso é uma pilantragem, gente. Ainda tem cara que vai votar numa figura que apoia essas figuras aí. Vamos, eu vi não sei se é um meme ou uma charge, que aparecia um cara assim em cima de uma prancha com um serrote. E o serrote ele está serrando a prancha, só que ele está em cima da prancha. Quer dizer, a hora que ele acabar de serrar, ele vai cair. Esse é o eleitor desses caras. Eles estão votando nos seus próprios inimigos. É isso aí, Chico, passa a palavra. Beleza, Muito valeu. bem colocado. Então, falando nisso, né? O Datafolha apresentou ontem um resultado aí muito complicado para quem acreditava que a eleição já estava ganha, né? Nós já vínhamos falando aí que não era o caso, mas o Datafolha ontem apresentou 52 para o Lula e 48 para o Bolsonaro, né? Com as correções aí da margem de erro. Isso está no limite aí da margem de erro, é praticamente um empate técnico entre os dois candidatos, né? Ou seja, a situação é muito complicada, né? Preciso dizer isso daí, preciso dizer que tem que se mobilizar, tem que agir, tem que fazer algo, porque a pesquisa está demonstrando aí, claro, a gente não sabe, né, como que tá sendo aí quem que faz aí a pesquisa, qual que é a realidade por trás disso, mas uma coisa que a gente sabe é que se eles estão mostrando esse resultado é que eles estão preparando o clima para apresentar uma possível virada do Bolsonaro. Então é preciso reagir, né? Esse clima aí só pode ser quebrado com a mobilização popular, né? Com o povo nas ruas, com o diálogo, cada pessoa, cada eleitor aí, para convencê-los a votar no Lula, né? Nesse momento, isso é muito importante. A gente recebeu já, aproveitando, um superchat da companheira Karine, muito obrigado, né? E ela pergunta aqui: os militantes do PCO nos bairros estão sentindo uma virada para Bolsonaro? Precisaria conversar, né? Com todos os companheiros, a gente não recebeu nenhum relato desse tipo, né? Mas algumas notícias interessantes que têm aparecido por exemplo, que tem aumentado o indício, né, do chamado abuso eleitoral no local de trabalho, que é o patrão dizendo para o funcionário que se ele não votar no Bolsonaro, ele será demitido. Inclusive tem um tweet do Rui sobre isso. Tem um tweet do Rui sobre isso? Que eu passei. Se a produção puder colocar, produção, consegue colocar na tela? Pesquisas. Aqui, leia para nós então, Uriel. Calma, como é que tá a sua vista? Acho que esse é o outro? segundo. Sim. Então, esse daí. Esse? Isso. Já não pode haver dúvida, eu vou ler então. Beleza. Já não pode haver dúvida de que a candidatura de Lula está sendo vítima de um verdadeiro golpe eleitoral. Mais de 500 empresas foram denunciadas por coagir seus funcionários a votar em Bolsonaro. São, na verdade, milhares. Aí segue. Você mandou a continuação? Uhum. É isso a continuação? Acho que sim, não? O arrastão bolsonarista é, nesse momento, uma ampla... Você não mandou a parte 2, cara. Parte 2. E agora, Uriel? Aí a semântica e a lógica e o discurso. O arrastão bolsonarista é, nesse momento, uma ampla mobilização patronal contra o povo trabalhador. É preciso responder à mobilização patronal com a mobilização dos trabalhadores. Cabe ao PT denunciar a situação e chamar todos os militantes e apoiadores às ruas. É preciso que a CUT convoque uma plenária nacional de emergência com todos os seus sindicatos e plenárias regionais para enfrentar o golpe com a mobilização dos trabalhadores. Não há tempo a perder. E aí, você vê, né? É justamente a reação que precisa ter. Tem que ter uma conferência nacional de emergência.
né, e entrar de uma vez por todas nessa briga. Tem patrão obrigando os funcionários a votarem no Bolsonaro. Então, o que vocês acham que merece um patrão que faz isso? Não, né? É um negócio absurdo. Não, É uma coisa Merece ser absurda. enforcado, maluco. virado de cabeça para baixo. é um Cadê negócio... o TSE em cima desses caras aí? Né, cadê o TSE? Né? Cadê? É, Por que o Alexandre de Moraes não falei chama assim, esses do meu caras ponto de aí vista. para trocar uma ideia com eles? Por que ele não fecha a loja dos caras lá? O bazar dos caras? Pois é. Não, e além disso, né, é importante a gente colocar, o Chico estava comentando, mas enfatizar melhor isso, que é a questão de que eles buscam criar um clima, né, criar toda uma tendência de que o Bolsonaro agora tá perto de virar. O Bolsonaro, cada dia que passa, cresce nas pesquisas e tudo mais. E a gente sabe que essas pesquisas são sempre utilizadas para a burguesia conseguir interferir nas votações. Né? Quando quando um candidato começa a ganhar muito voto nas pesquisas e tudo mais pessoas votam nele. É um fenômeno que, em alguma medida, é natural. Né? E a esquerda, ela sempre foi vítima das pesquisas. Então, a gente que é de esquerda precisa ter uma política própria. Precisa ir lá e organizar os sindicatos, organizar os trabalhadores para ter uma política própria. Não dá para a gente confiar nessas pesquisas. Se necessário, façamos as nossas pesquisas. Vamos a gente nos bairros. Vamos a gente falar com as pessoas e tudo mais. Porque se deixar nas mãos da burguesia, fica aí, né? Esse jogo de marionetes onde a esquerda não tem vez, né? E tem denúncia de todo tipo aparecendo, né? A gente viu, por exemplo, que em Varginha, Minas Gerais, o colégio está dando a camisa da seleção com o número 22 atrás. Olha, para os alunos e para os não é funcionários. nem o 10, né? Se fosse o 10... Não, gente, Não, cadê o e a TSE aí? desculpa é que... Cadê o Estão TSE? verificando as eleições. né? Sabe por que o Alexandre de Moraes... Desculpa. Qual que é a desculpa, Chico? De que a 2022? eleição é em 2022. Que a Olha. a Copa é 2022. A Nossa, 22, obviamente, é o número do Bolsonaro. negócio louco, né? Deu uma confusão aí, não foi? Deu. Vocês estão me ouvindo? Sim, você tá ouvindo a gente? Não, Tô. eu tô com um probleminha no meu ponto aqui. Sabe por que o Alexandre de Moraes não interferiu Pro ainda? Vicente. O que o Vicente falou? Eu falei que o Alexandre de Moraes não interferiu ainda nessas escolas, porque, coitadinho, ele deve estar sendo muito ameaçado. Vocês Vamos não acham? resolver. É verdade. O Alexandre, ele falou que o Alexandre de Moraes está sendo muito ameaçado, está sendo muito pressionado. Mas foi a Márcia Tiburi, né? A que própria. colocou essa teoria. A teoria foi da isso pressão alienígena. Oba, Né? tô te ouvindo agora, hein, Vicente? Desculpa. Agora gente. você está me ouvindo? Melhorou. Problemas técnicos. Beleza. Vamos, chegou uma notícia de última hora pra gente, sabiam? Olha que massa. Que a primeira-ministra do Reino Unido acabou de renunciar. Do Reino Unido? É. De novo? Liz Truss. Ela acabou de se tornar a primeira-ministra com a passagem mais curta pelo cargo na história da Inglaterra. 45 dias. Caraca. Ela foi primeira-ministra da Você vê o Inglaterra. tamanho da crise. Ela acabou de anunciar a renúncia dela, né? Não vai dar pra gente fazer uma análise muito grande, a gente já Não, tá mas o acabando. Boris Johnson saiu. Entrou essa mulher, ela já saiu, a rainha morreu. O Boris Johnson tinha renunciado também, né? Ou seja, ninguém quer governar a Inglaterra agora. Ninguém quer, não. Ninguém consegue. Ninguém governar consegue, né? A Inglaterra. rainha bateu as botas e os primeiros-ministros estão tudo renunciando. A Inglaterra que é um dos pilares fundamentais do imperialismo mundial, né? Depois os russos estão perdendo a guerra. Nossa, cara, que loucura, meu. Nossa. A crise é total, né? Interessante isso daí. Bom, vamos nos encaminhando para os finalmente. O pessoal está destacando aqui que ela é super direitista, né? Ela era uma primeira-ministra muito direitista, ainda até mais do que o próprio Boris Johnson, né? E agora ela acabou de renunciar. Nossa. Acabou de sair a notícia aí, recebemos aqui, primeira mão. Deixa eu... tem mais uma coisa, antes de acabar, né? O companheiro André Constantini, nosso companheiro do PT, que já participou aqui várias vezes, né? Um grande camarada nosso, ele nos enviou um vídeo, né? Com uma denúncia, que na comunidade de Urucânia, ali no Rio de Janeiro, no bairro de Paciência, o Lula ia fazer uma atividade lá, né? E caiu... que, segundo ele, a campanha sofreu ameaça por parte da milícia,
né? E tem um carro de som falando, convocando para um ato pró-Bolsonaro e comemorando a expulsão do Lula da Urucânia, né? Que é o bairro ali em que aconteceu isso daí. A produção tem o vídeo no ponto para a gente passar. Mobilização da manifestação pró-Bolsonaro de amanhã. Vamos nos manifestar pacificamente e comemorar a expulsão do Lula aqui da Urucânia. Vocês estão vendo, né? Essa é a ofensiva bolsonarista em todos os lugares, né? Em todos os ambientes, né? O André mandou isso pra gente, nosso parceiro, nosso camarada. Ele já participou bastante aqui do programa, mas agora no período das eleições ficou meio complicado para ele, né? Por conta de agenda e compromissos e tal. No entanto, ele mandou isso pra gente. Queria mandar também um abraço pro André e dizer que a gente está vendo aí uma ofensiva bolsonarista em todos os lugares, né? E que é preciso combater, é preciso reagir, né? Porque os bolsonaristas estão vindo com tudo, né? Bom, obrigado aí a todos. Vicente, você recebeu aí todos os super stickers? Escolheu o campeão da manhã? Quem será? Eu escolhi. Teve um que eu não agradeci, cara, que é o do Leandro Silva, que é esse rapazinho aqui, falando tudo bem. Obrigado, Leandro Silva, pela contribuição. Muito obrigado, camarada. Mas aí, qual que você escolheu, Vicente? Chico, antes de escolher, eu queria só assim, sugerir uma coisa para os nossos companheiros e para o pessoal que acompanha o PCO, não é? Que não é militante, etc., que é simpatizante, para ver os vídeos do Rui, as análises políticas do ano passado e do ano retrasado. Essa história do avanço bolsonarista tal, está sendo avisado há mais de 2 anos. E eu venho vendo ele sendo rebatido, não é? Em vários programas, vários analistas, não é? Só que todos os outros erraram, eles erraram. Então, já que o pessoal gosta de ser científico, isso também é uma ciência. Vê quem acertou na previsão e vê quem errou. O Rui foi o único que acertou, tá certo? É por isso que eu milito no PCO. Porque eu acho que essa conversa mole, tipo, não, veja bem, estatística, dá uma diferença de 15 pontos, os caras acham, não, veja bem. Não é veja bem. Veja bem, é o seguinte, quem acertou? Essa história de que os empresários, na reta final, iam apoiar o bolsonarismo, isso está sendo avisado há mais de 2 anos. Tudo isso que está acontecendo aí nas eleições, desculpa, o PT está comendo bola com isso daí, depois eles vêm falar da gente. Calma lá, moçada, vamos ser um pouco mais científicos, já que a palavra de ordem é essa, e ver o que está acontecendo, quem acertou, quem errou, e quem é que está marcando ponto aí. Eu sei que isso não é uma competição, mas é uma luta, é muito pior. Então quem erra está tomando baixa, essa é a verdade, né? E queria sugerir também para o pessoal ir lá no DCO. Ficou muito bonito mesmo, a nova versão da página. Ela mudou bastante. É muito mais fácil achar os artigos. Quando você coloca lá colunistas, você acha todo mundo, os artigos de todo mundo. Está tudo muito bem feito, né? Eu gostei bastante. Então, queria sugerir para o pessoal dar uma olhada lá. No causaoperaria.org.br, né? E os artigos são muito bons, tem assunto de... a gente fala de política, mas a gente fala assim de arte também, o pessoal lá fala de cinema, eu venho acompanhando e o enfoque nosso é um enfoque marxista, né? Mas você tem vários assuntos, né? Dá para você se manter bem inteirado, né? É isso aí. Bom, então... Posso dar o resultado? Pode dar o resultado. Pode dar. Tá todo mundo ansioso. Seguinte, eu gosto muito de gato, eu tenho 6 gatos aqui em casa, né? Então, assim, eu vou votar no Adriano Teixeira. Gatinho dando risada aqui, eu achei o máximo. Agora todo mundo já sabe como ganhar, como né? ganhar meu voto. Mas, Vicente, eu acho que isso não vai servir mais, porque isso não é um gatinho. Não, claro que é. É? Claro que vi é. errado? É um gato, pô. É um gatinho ou uma raposinha? Não, é um cachorrinho Shiba. japonês? É um cachorrinho japonês. É um cachorrinho japonês. Mas a foto do Adriano Teixeira é de um gato. É verdade. Isso. Por isso que a gente associou, né? É que o super sticker do YouTube tem vários com esse cachorrinho. Um Shiba Inu. Mas tudo bem, parece então um valeu gato, uma também. raposa. Né? Eu também gosto de cachorro. Isso legal. Bom, camaradas, muito obrigado a todos que contribuíram. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Obrigado ao Vicente, que esteve aqui conosco. O Reunião de Pauta volta amanhã, né, com mais notícias, polêmicas e tudo mais. Um bom dia a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.